Acharam aí Apocalipse? Nós vamos ler a partir do capítulo 6, versículo 9, com a abertura do 5º selo. Mas eu acho importante fazer uma breve recapitulação dos outros 4 selos nos 4 domingos que passaram. Primeiro selo, nós falamos sobre a chegada do anticristo, materializado, apresentado em forma de um cavalo branco. Depois, o segundo selo, o cavalo vermelho trazendo as guerras. Cremos que guerras nucleares como nunca antes vai haver durante a grande tribulação. Terceiro selo, a fome. O quarto selo, as pestes, as doenças. E agora, no 5º selo, nós vamos ver um grupo citado por João, e esse grupo eles estavam clamando por justiça. Vamos entender isso, por favor. Capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, deixa eu lhe explicar o que isso aqui significa. Aqui, nesse momento, nós acreditamos que a igreja já tenha sido arrebatada. Aqui, esse período se trata do período dentro da grande tribulação. E quem são esses aqui que estão clamando por justiça? Cremos que serão aqueles que serão mortos nesse período terrível. Porque, se você não sabe, a única forma de alguém ser salvo durante o período da grande tribulação vai ser pagando com a própria vida. Em Apocalipse 13, pode pôr na tela aí, por favor, nós vemos o poder que vai ser dado à besta para trazer guerra e matar aqueles que ficarem aqui. Diz assim: e foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, vão matá-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. É claro, nós queremos já explicar que não vai valer a pena a pessoa pensar assim: então peraí, então quer dizer que depois que a igreja for arrebatada, quem ficar aqui, então vai ter uma chance. Tem ou não tem gente que pode querer pensar assim? Vai ter uma chance, então eu não preciso ter tanto cuidado agora, eu não preciso estar tão vigilante agora. Não caia nessa, porque para os que ficarem aqui, para essa tal repescagem, se quiserem ser salvos, vão ter que pagar com a própria vida. Vai ser dado à besta esse poder de perseguir os santos. Esse período, diferente de hoje, não vai haver o maior grupo. Você sabe qual é o maior grupo que existe hoje, dentro das igrejas? Os mornos. Esse é o maior grupo. Você pensa assim: não, o maior grupo é o quente, o maior grupo é o frio. O maior grupo, creio no que eu estou lhe falando, é qual, gente? O morno. É aquele que está em cima do muro. É aquele que coloca lá no carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Abre a Bíblia em casa, no Salmo 91, no Salmo 23. Às vezes conhece a Bíblia, recita versículos bíblicos. Quem olha para ele pensa que é uma pessoa de Deus, pensa que é um cristão, porque tem cara de cristão, tem cara de crente. Você sabe que tem gente que tem cara de crente, não é, pessoal? Mas na sua vida pessoal com Deus, não tem nada de Deus. É aquela pessoa que quando está tudo ruim, as coisas estão dando errado, para onde ela corre, gente? Para onde ela corre, pessoal? Para a igreja. Deus ajuda ela resolve os problemas dela. Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela sai da igreja. É aquela pessoa que ela usa a fé de forma conveniente, Quando é conveniente para ela, eu sou cristão, sou de Deus. Quando não é, ela esquece que fez um voto com Deus. São aquelas pessoas que dizem sim para a mesa de Deus, mas também dizem sim para a mesa do diabo. São aquelas pessoas que você olhando de fora, às vezes você não consegue identificar quem é quem.
O que muda é que uma domingo vai para a igreja e outra domingo vai para outro lugar, mas o comportamento, o caráter é o mesmo. Quem são esses? São os mornos. São aqueles citados em uma outra carta a uma igreja do Apocalipse, que Deus disse: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque são pessoas que ainda não têm coragem de assumir a sua verdadeira fé. E isso é muito frustrante para quem você diz que fez um compromisso. Pense comigo, gente. Quem aqui é casado, pessoal? Quem é casado? Bastante casais aqui, hein? Imagine só. Vamos falar com as mulheres, né? Vai doer mais. Mulheres, imagine, mulher. Se você está com o seu marido, você está na rua, alguém te ataca. Um exemplo. E aí você grita e vê o seu marido: meu amor, socorro! Aí o seu marido olha para você sendo atacada por alguém na rua e ele diz para você assim: não te conheço. Imagine o tamanho da sua frustração. Seria grande ou pequena? Peraí, você dormiu comigo ontem, você mora comigo, como é que você não me conhece? É a mesma coisa que Deus sente com aqueles cristãos mornos que estão em cima do muro, que não o assumem, que às vezes têm vergonha de dizer: eu sou de Deus, eu vou na igreja, essa é a minha fé. Às vezes tem vergonha de contrariar algumas pessoas, né, por causa da fé. Não, eu não posso falar, porque posso perder as minhas amizades. Agora a gente até entende, né, o porquê que é uma guerra muito grande às vezes para dar testemunho. Não sei se vocês sabem disso. Nós temos às vezes testemunhos extraordinários na igreja, que quando a gente vai falar com a pessoa, que nenhuma falou para mim uma vez, né, falou assim: não, se eu der o testemunho, tinha sido curada de câncer, tá? Não, se eu der o testemunho, eu sei que vocês vão pôr na televisão, e aí as pessoas vão me ver, eu tenho uma loja, as pessoas não vão querer mais ir na minha loja, porque sabem que eu vou na Igreja Universal. Olha que absurdo. Então o Deus que curou ela de câncer, vai permitir que ela fracasse na vida econômica, porque glorificou Ele, dando testemunho no altar. Vai vendo. Mas é o tipo de cristão que nós temos em dias atuais. Sim ou não, gente? E isso, calma, eu vou mostrar algo forte para você hoje aqui. Por isso que eu disse que quem viesse ouvir esse assunto hoje, só fica em cima do muro se realmente a pessoa quiser. Porque Deus vai chamar você para uma decisão, para um lado. Ou para um lado, ou para o outro. Amém, pessoal? Porque é o que vai acontecer nesse período. A pessoa diz assim: mas se eu ficar, eu vou servir a Jesus, eu vou pagar com a própria vida. Pessoal, diante da tortura, as coisas mudam de figura. Sim ou não, gente? Eu vou lhe mostrar um trecho de um filme baseado em fatos reais no século 17. É um pouco forte a cena. Se você é um pouco sensível, então baixa a cabeça, põe a mão nos olhos. Mas é verídico, baseado em fatos reais. Quando eles foram para o Japão, para uma ação de pregar a palavra de Deus, e os cristãos começaram a ser perseguidos. Eles queriam acabar com os cristãos ali. E uma forma de descobrir quem era cristão e quem não era, eles pegavam uma imagem de Jesus e mandavam pisar. Quem pisava, passava desapercebido. Era isento das torturas. Mas quem não pisava era uma forma deles detectarem quem era um seguidor de Jesus, e aí acontecia o que você vai ver aqui. Isso que você vai ver aqui, que aconteceu no século 17, já acontece em muitos países aí. Hoje, não há perseguição aos cristãos no Brasil. Alguém aqui foi ameaçado de morte ao vir para a igreja hoje, pessoal? Alguém hoje foi ameaçado de morte por falar: eu sou de Jesus? Mas por aí isso já há. E você imagina, no período da grande tribulação, esses que não quiserem pagar o preço vão ficar aqui, vão ser mortos. Então esses são aqueles que estão ali clamando, e Deus diz para eles: calma, aguenta mais um pouco, porque outros ainda vão morrer, sendo perseguidos, para se unir a vocês, e depois a gente vai fazer justiça. Mas esse grupo são esses, os mortos, os que se converteram nesse período tão difícil. Mas veja o vídeo, por favor. Paga tudo. Praise to you, Lord Jesus Christ. 하지매요.
know that? Acende as luzes, por favor. É complicado, não é, gente? Sim ou não? Pois é. A Bíblia, ela não aumenta nada, não exagera. Quando a Bíblia diz grande tribulação, é porque a tribulação, de fato, vai ser grande. Então, quem vai querer ficar aqui para passar por isso? Aí vem a reflexão. Se nesse período de grande tribulação não vai haver mais o morno, ou a pessoa vai ser extremamente endemoniada, ou ela vai se tornar um cristão dessa natureza aí. Ah, vai arrancar a cabeça, pode arrancar, porque eu já sei que fiquei, não fui arrebatado com a igreja, não quero perder a minha única chance, e estou disposto a morrer por Jesus. Vão ser cristãos de verdade, amém? Esses vão ser mortos, na grande tribulação, e serão esses que estarão aqui, gritando por justiça, esperando o juízo divino. Agora, se não vai haver mais o morno em cima do muro, por que hoje não descer desse muro? Por que hoje a pessoa não faz uma reflexão e de fato decide ser um cristão de verdade e assumir a verdadeira fé? Porque, como temos falado, a porta hoje da salvação não está fechada. Está como, gente? Está aberta. Está aberta para todo mundo. É a pessoa decidir de fato e de verdade passar por essa porta e se entregar. Mas o que a gente vê hoje em dia? As pessoas que alcançaram inclusive a salvação, trocando isso por nada. É aquela pessoa que diz, não, fulano, me afastei da igreja, abandonei Jesus. Aí você vai perguntar, por que isso aconteceu? Ah, porque lá onde eu frequentava, lá na igreja, fizeram uma fofoca com o meu nome. Tem ou não tem casos assim, gente? Coisinha desse tamanho. A pessoa larga Jesus, enquanto outros vão ter que perder a cabeça. Ah, o que aconteceu? Ah, não, fiquei chateado porque o obreiro lá não falou comigo, passou e não falou. Coisas às vezes mínimas fazem as pessoas trocarem o tudo pelo nada. Esse tipo de assunto tem que servir para nós avaliarmos o nosso cristianismo e perguntar para nós mesmos, o que nós estamos dispostos a fazer pela fé? O que nós estamos dispostos a fazer por se considerar um seguidor de Jesus? Deus está à procura de pessoas que querem elevar o nível da fé. Amém. Deus está à procura de pessoas que querem tomar decisões de verdade. Deus está convidando a igreja, aqueles que hoje, vendo a porta de salvação aberta, estão aí ainda como um morno na igreja. Deus está chamando para você tomar uma decisão, para você se aquecer. Porque quem não se aquecer hoje, quem não se tornar o quente hoje, vai ficar. Vai ou não vai, gente? E aí depois vai ter que escolher. Vai ter que escolher se tornar frio de uma vez ou passar por isso. Então vamos seguir o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3. Põe na tela, por favor. Ele disse para essa igreja, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você vê, essa igreja aí foi uma das duas. Na verdade eram 7, mas 2 apenas foram aprovadas, incluindo Filadélfia. Essa igreja aqui foi aprovada. Essa igreja aqui, Deus não teve o que reclamar dessa igreja. Mas ainda assim, Ele teve que fazer um alerta. Tem gente aqui nessa reunião que você está me vendo, você está salvo. Você já alcançou a sua coroa. Graças a Deus por isso, você alcançou a sua maior riqueza. Mas o conselho para você é o mesmo. Guarda o que você tem. Porque esse ninguém aí, ele diz para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém é alguém. Pode ter certeza disso. Esse ninguém é alguém. O diabo sempre vai querer usar alguém para tirar a sua coroa. Pessoas, sentimentos, mágoas, o mundo, o pecado, a injustiça, a perseguição, a inveja, a traição, a decepção. O diabo sempre vai querer usar alguém para roubar a sua coroa. Então, o que Deus disse para essa igreja, a gente fala para você, guarda o que você tem. Se você está aqui, você está salvo, você tem que se manter salvo até o último dia da sua vida. Não relaxa na fé não, gente. Não baixa a guarda não. Cuidado com essa sensação de bem-estar, cuidado com o fato de estar tudo muito bem. Com a gente não existe essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. No passado nós vimos muitos perderem a fé, porque em momentos de paz, baixaram a guarda. Não baixa a guarda não. Sabe quando que nós os salvos poderemos relaxar? Sabe quando, gente? Sabe quando?
quando a gente cruzar o portão da Nova Jerusalém. Amém, pessoal? Quando cruzarmos ali, aí você vai poder dizer, graças a Deus, agora sim, ninguém me tira mais daqui, amém? Mas até lá é guerra. Até lá, esse alguém, que a gente não sabe quem é, vai tentar tirar a nossa coroa. O diabo vai continuar tentando, usando das suas mais belas estratégias, para roubar a sua coroa, para tirar a sua salvação. Então investe na sua alma. Por outro lado, há quem não tenha essa coroa. Essa coroa custa dinheiro, gente. Custa ouro. Essa coroa custa a sua entrega. Se você está aqui e diz, olha, eu não tenho essa coroa da salvação, mas eu quero, se entrega hoje. O altar está aqui, você está aí. Os braços de Deus estão como, gente? Abertos. Ele não vai te julgar. Ele não vai olhar para o quanto que você errou, para o quanto que você pecou, não. Ele vai olhar para a sua sinceridade. Se você quer ser um cristão de verdade, se entrega hoje. Se você é aquele que precisa se aquecer, aproveita essa reunião, refletindo nesse vídeo que você viu, refletindo no que muitos vão enfrentar no período da grande tribulação. Fale para você mesmo, ó Deus, eu não quero ficar para passar por isso não. Eu vou assumir a minha fé a partir de hoje. Eu não vou ser mais um cristão de nome, não. Não vou mais ter vergonha da minha fé. Eu não vou ficar mais uma hora de um lado, outra hora de outro. Uma hora eu sou de Deus, outra hora eu sou do mundo. Não! Porque quem não tiver esse cuidado, vai ficar. E como eu sei que você não quer ficar, tome a decisão hoje.